Olá pessoal, meu nome é Adalberto, sou formado em Geologia e Geografia. O meu mestrado, o tema principal foi saídas de campo, os vários tipos de saídas de campo para o curso de Geografia. E no meu doutorado eu abordei a questão da interdisciplinaridade, como que os conteúdos da disciplina de Geologia podem impactar os demais conteúdos das disciplinas do curso de Geografia. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês em relação à importância dos trabalhos de campo. Como uma aula de campo pode transformar professor e aluno. Em primeiro lugar, seria interessante nós abordarmos os diferentes tipos de saídas de campo. Tem um trabalho muito interessante realizado por Compiani e Carneiro em 1993. Os autores abordam e classificam os diversos tipos de trabalhos de campo. No meu mestrado, eu dei sequência a esse trabalho de Compiani e Carneiro e incluí um outro tipo de trabalho de campo voltado para alunos que estudam à noite, tanto na educação básica como na universidade. Quais são, então? Vamos começar com os tipos de trabalhos de campo. Quais são os tipos de saídas de campo de acordo com Compiani e Carneiro? A primeira atividade de campo que os autores colocam é a saída de campo ilustrativa. É aquela na qual o professor leva os alunos para o campo e transmite um conhecimento visto em sala de aula. Então reforça o conhecimento de aula. É uma saída interessante, ela gera aprendizagem, porém o professor exerce o papel de sujeito ativo, enquanto que os alunos são passivos nesse processo, porque eles recebem a informação do professor, anotam e levam de volta esse conhecimento para a sala de aula. Quais são os outros tipos de saídas de campo abordados por Compiani e Carneiro? A saída de campo indutiva é aquela saída de campo que o professor oferece um roteiro para o aluno. Um roteiro, um questionário, e os alunos vão ao campo justamente para tentar seguir esse roteiro e responder as perguntas elaboradas para o professor. Percebem que é uma saída de campo mais organizada, seguindo um método de pesquisa, né? Então, se compararmos com a saída de campo ilustrativa, essa saída ela possivelmente traga mais aprendizagem aos alunos. Um outro tipo de saída de campo é a saída de campo motivadora. Essa saída é muito interessante para alunos do ensino fundamental e médio. Também para a universidade, mas principalmente para alunos do fundamental e médio, da educação básica. Porque ela tem o objetivo de motivar, despertar os alunos para um determinado conhecimento. E isso faz com que o aluno, ao chegar ao campo, e trabalhar com o professor ou os professores aspectos daquela saída de campo, o aluno irá perceber que aquele conteúdo, que aquela ciência é de seu interesse e assim por diante. Então essa saída motivadora, ela desperta a curiosidade e o interesse do aluno para a disciplina do curso ou para a ciência em questão. Outra saída de campo muito interessante, muito realizada, é a saída de campo treinadora. É aquela na qual os alunos vão ao campo para buscar informações ou tirar medidas com instrumentos e aparatos científicos. É uma saída talvez muito realizada em disciplinas, no caso do curso de Geografia, de topografia, por exemplo, de climatologia, onde você vai ao campo buscar elementos para subsídios para desenvolver o teu trabalho e assim por diante. O aluno segue, na verdade, nessa saída treinadora, as orientações do professor e com equipamentos ele vai coletando dados. É uma saída de campo também que gera um aprendizado significativo, mas ela tem um objetivo muito claro. Para Compiani e Carneiro, a saída de campo mais completa e que gera maior aprendizagem é a saída de campo investigadora, ou que eles chamam
de investigativa é aquela que propicia ao aluno resolver determinados problemas no campo. Os alunos podem elaborar hipóteses a ser pesquisadas, estruturar a sequência de observação e interpretação, decidir as estratégias para validá-las, inclusive avaliando a necessidade de recorrer, né, à literatura. É muito interessante, essa saída de campo ela fornece ao aluno o papel de sujeito principal, porque ele vai decidir o que pesquisar, ele vai decidir o que investigar e como que ele vai investigar. O professor, nessa saída, ele fica como o papel de orientador e ele dá suporte às dúvidas dos alunos, mas ele deixa os alunos livres para realizarem o trabalho de campo. Outra saída de campo que foi sugerida por mim na minha dissertação de mestrado, eu classifiquei ela como saída de campo autônoma. É aquela saída de campo onde o aluno não precisa do professor para ir ao campo. O professor ele delimita aos alunos, por exemplo, os temas que eles poderão pesquisar e o aluno escolhe o horário, ou o grupo de alunos escolhe o horário na qual eles irão ao campo e nesse momento eles realizam a pesquisa e trazem para a sala de aula, na forma de vídeo, imagens ou anotações, o que eles observaram no campo. E aí o professor, também com o papel de orientador nesse processo, o professor organiza esse conhecimento prévio dos alunos, esse conhecimento adquirido em campo, de uma forma mais acadêmica, mais científica e assim por diante. Esses são os tipos de saídas de campo elencadas por Compiani e Carneiro e posteriormente por mim em minha dissertação de mestrado. Só relembrando com vocês, a saída de campo ilustrativa, a saída de campo indutiva, a saída de campo motivadora, a saída de campo treinadora, a saída de campo investigativa e a saída de campo autônoma. Essa saída de campo autônoma ela é muito indicada para alunos que estudam à noite e que muitas vezes trabalham até final de semana, por exemplo, ou tem apenas o final de semana para estudar, trabalhar ou estar com os seus familiares. Nesse sentido, a saída de campo autônoma ela ajuda muito os cursos noturnos, tanto na educação básica quanto no ensino superior, na qual o aluno pode escolher o horário de ir ao campo, final de semana e assim por diante, e coletar, trazer essas informações. Em primeiro lugar, é interessante nós observarmos como que existem várias possibilidades de atividade de campo. Agora, outro aspecto que eu gostaria de discutir com vocês e colocar isso para vocês também pensarem, inclusive debaterem comigo, refere-se ao modelo de campo adotado por alguns professores e como que nós poderíamos melhorar esse sistema, esse modelo. Por exemplo, como que o professor enxerga os alunos em uma atividade de campo? Como seres que receberão conhecimento dado pelo professor e que eles não tinham nenhum conhecimento sobre o assunto? O aluno dessa forma é um ser passivo e o professor apenas repassa o conhecimento para esses alunos? Ou o professor discute com os alunos o conhecimento visto em campo e permite aos alunos também levantarem hipóteses antes mesmo de o professor passar os conhecimentos científicos referentes ao trabalho. Outro aspecto interessante, aí um desafio para vocês, por que não levar os alunos ao campo antes mesmo da teoria? Esse trabalho é desenvolvido por alguns setores do Instituto de Geociências da Unicamp, que eu considerei muito importante e muito interessante. Vejam bem, o professor leva os alunos ao campo, sem ter um conhecimento prévio em sala de aula sobre esse assunto. Os alunos discutem no campo, os alunos colocam o seu conhecimento, mesmo conhecimentos advindos do senso comum, e aí
a partir dessas informações, desse conhecimento prévio que os alunos trazem, o professor discute todo o conhecimento científico em relação àquele trabalho daquela saída de campo. Pense nisso. Talvez isso acabe gerando um maior aprendizado, já que o aluno é deparado com o conhecimento que ele tinha antes de ir ao campo, mesmo antes de ter a teoria, e aí de repente o aluno constrói a partir do que ele já sabia sobre aquele assunto, ou imaginava que sabia, a partir das informações e da discussão trazidas pelo professor. Essa é uma saída de campo muito interessante. Eu vou falar um pouquinho agora com vocês da importância da saída de campo na geografia, principalmente os conteúdos ou as áreas relacionadas à geografia física, vamos pensar assim, né? A geologia, a geomorfologia, a pedologia e assim por diante. Os assuntos e que estão interligados, né, às questões econômicas, sociais, humanas, não há como você diferenciar essa análise geográfica, né? A geografia requer essa visão de vários aspectos. Isso é o que dá a essência da geografia, que é muito interessante. Ela não é uma ciência de síntese, porém, porque nós sabemos muito bem o objeto de estudo dela, que é o espaço geográfico. Porém, ela busca informações em várias ciências justamente para elaborar, né, todo o seu arcabouço teórico, né, e prático, que é natural, que é específico da geografia. Mas vamos lá. É muito importante que a geografia vá ao campo, os alunos pesquisem, né, no campo, para que eles possam ter uma visão mais ampla dos problemas relacionados ao espaço geográfico. Eu vou dar um exemplo bem típico para vocês. E aí entra uma questão que eu considero fundamental, que é a interdisciplinaridade. Quanto mais professores forem ao campo, quanto mais professores trouxerem para os seus alunos conhecimentos de suas áreas, para o aluno é muito importante. Essa visão do todo é fundamental, principalmente na educação básica, onde o aluno não tem a necessidade de uma especificidade. O aluno quer um conhecimento amplo, justamente para que ele possa, ao entrar na universidade, aí sim, quem sabe, aprofundar um determinado conhecimento. Mas vamos lá, um exemplo muito interessante. Uma saída de campo na região do segundo Planalto Paranaense, por exemplo, uma saída de campo em uma região onde o solo é arenoso e a vegetação é composta basicamente de campos. Aí já entra uma questão interessante. A vegetação de campo, né, as pradarias, as estepes, como nós chamamos na Europa e na Ásia, as pradarias dos Estados Unidos, o Pampa no Rio Grande do Sul e Argentina, Uruguai, e aqui no Paraná, no sul do Brasil, nas regiões mais altas, nós chamamos de campos. Esses campos, de uma forma geral, eles são uma resposta a um clima bastante frio, um clima temperado frio, continental, onde você tem ali uma cobertura de neve durante um bom tempo ao longo do ano. No caso do sul do Brasil, esse campo ele não é uma resposta ao clima, ele é uma resposta ao solo, um solo arenoso, que é muito permeável, que não deixa acumular água. Por exemplo, a água de chuva cai e vai embora, e esse solo, o resultado desse tipo de solo que nós podemos enxergar em Vacaria, no Rio Grande do Sul, em Lages, em Santa Catarina, na região de Ponta Grossa, Palmeira, aqui no Paraná, uma vegetação de gramíneas. Agora, olhem que interessante. Essa vegetação de gramíneas, ela proporcionou um ciclo econômico, ela influenciou, na verdade, não que ela tenha proporcionado, mas ela influenciou um ciclo econômico muito importante no Brasil, no sul e sudeste do Brasil, que foi o ciclo do tropeirismo. Ao longo do trajeto entre o Rio Grande do Sul, Viamão, até Sorocaba, em São Paulo, você tinha essas manchas de campo onde o gado
podia, por exemplo, pastar e descansar para que a viagem pudesse seguir. Foi dessa vegetação de campos, influenciado por essa vegetação, que surgiram pousadas e mais tarde cidades importantes como Ponta Grossa, Vacaria, Castro, no Paraná, e Lapa também, né, e assim por diante. Então, quando o professor vai ao campo e demonstra ao aluno essa paisagem, essa análise de uma paisagem geográfica, essa paisagem ela diz muito mais do que apenas o que os olhos estão enxergando. Ela representa, por exemplo, no caso dos campos do Segundo Planalto, dos Campos Gerais, um contexto histórico muito importante. Né? Provavelmente, se nós não tivéssemos essa vegetação de campos, o caminho dos tropeiros talvez fosse outro, ou talvez pudesse até ter existido, mas em grau muito menor do que ocorreu. Então, você tem ali um fator geológico, né, uma rocha arenítica, que gerou um solo arenoso. Esse solo arenoso influenciou em uma vegetação de campos. Essa vegetação teve influência, não é a única, mas ela participa do contexto da formação histórica do sul e sudeste do Brasil. Então essa vegetação, ela de uma certa forma, ela influenciou naquele trajeto do caminho dos tropeiros, e hoje ela influencia também na atividade econômica, porque esse tipo de vegetação ele é mais adequado à pecuária, mesmo uma pecuária extensiva. Se você perceber a entrada de máquinas para plantio de soja, por exemplo, num solo como esse, você gera um desastre ambiental terrível, que é o processo de desertificação, e que aqui no sul do Brasil, em áreas úmidas, nós chamamos, né, a Dirce Suertegaray, lá no Rio Grande do Sul, ela chama de arenização. No Rio Grande do Sul, parte daquele processo de degradação do solo, um solo arenoso, com a vegetação de gramínea, mas no momento que você entra com um processo de atividade agrícola num solo impróprio para a atividade agrícola, você gera uma degradação do solo que no Rio Grande do Sul os especialistas chamaram de arenização, em função de ser um ambiente úmido. Aqui no Paraná também. Então, é uma questão muito interessante, porque entra também na geografia social, na geografia humana, a questão na geografia agrária, na questão da reforma agrária. Claro que uma grande propriedade com pecuária extensiva no sul do Brasil, nessa região do Segundo Planalto Paranaense, num primeiro momento ela pode dar a impressão de que você esteja ali subutilizando o solo. Daí uma análise geográfica mais apurada. Talvez seja uma das poucas atividades que você pode exercer nesse tipo de solo, nesse tipo de vegetação natural que são os campos. Talvez uma pecuária, uma reforma agrária, mas voltada a pequenas propriedades, e uma pecuária leiteira, que os holandeses fizeram na região de Castro, talvez seja o ideal. Por isso que a visão do geógrafo, né, a visão do todo, aspectos ligados à geografia física, aspectos ligados à geografia econômica, geografia humana, é fundamental para que ele tenha essa visão mais ampla de um processo, de um problema que existe no Brasil, que é o problema da concentração fundiária e da necessidade de uma reforma agrária. Porém, não dá para fazer reforma agrária da mesma maneira em todos os lugares do Brasil. Mas podemos ali questionar por que não se faz uma reforma agrária em áreas de pastagens? Claro que podemos. Mas aí a análise do solo da região permite o geógrafo afirmar assim, opa, claro, há necessidade de uma reforma agrária, mas aí tem que tomar cuidado para uma reforma agrária voltada também para a pecuária. Uma pecuária leiteira, uma pecuária mais voltada para a pequena e média propriedade rural. Perfeito. Vocês percebem que, ao ir ao campo, ao discutir todos esses aspectos no campo,
o aluno ele incorpora conhecimentos que não seriam adquiridos em sala de aula. Porque em sala de aula, a questão dos campos, a questão do clima, a questão do tipo de rocha, a questão social, a questão econômica, ela seria vista de forma fragmentada. E quem sabe os alunos não conseguiriam incorporar todos esses conhecimentos como incorporam em uma análise de campo. Porque no campo, aí a importância também do professor de geografia, ou mesmo do professor na universidade, é ter esse conhecimento dos aspectos da natureza, da dinâmica da natureza, da dinâmica social, para que ele possa trazer aos alunos, né, essa discussão no campo, abordando os diversos aspectos. É muito interessante, pessoal. Se vocês prestarem bem atenção, vocês perceberão que uma aula de campo, um trabalho de campo bem desenvolvido, talvez mais na linha proposta lá por Compiani e Carneiro, investigativa, onde o aluno possa decidir o que vai perceber no campo, o que vai anotar, o que vai investigar, com a ajuda das discussões que o professor também trará para o campo. Uma aula de campo dessas, ela tem um valor inestimável. Ela equivale a diversas aulas teóricas em sala de aula. Por isso da importância do professor programar sua saída de campo, ver o tipo de campo que ele vai desenvolver, ver que tipo de discussão, discutir com outros professores a possibilidade de trazer mais conhecimentos de outras áreas do conhecimento, de outras disciplinas, para a discussão no campo. E aí vocês irão perceber que na geografia, por exemplo, o trabalho de campo é fundamental. É fundamental. Não só aspectos ligados à geologia, à geomorfologia, ao clima, ao solo, mas também aspectos ligados à ocupação do solo pela sociedade, os aspectos históricos, né? Como que o que o aluno está observando no campo tem relação histórica, né? A partir da ocupação daquele solo ao longo do processo de colonização e depois de independência e atualmente do Brasil. É muito interessante. Outro aspecto também que vocês devem também prestar atenção é a questão do tempo, né? Muitas vezes um trabalho de campo requer um dia todo ou vários dias, então essa programação e também aproveitando o tempo do trabalho de campo, verificar todos os aspectos possíveis e não apenas abordar um determinado tema, o que é comum muitas vezes na universidade, em função da própria especialidade de cada professor, em função do seu tempo, em função do seu trabalho, mas é muito importante, sempre que possível, reunir vários professores e trazer para os alunos um conhecimento integrado, um conhecimento interdisciplinar. E aí o aluno perceberá que o conhecimento não é fragmentado, que o conhecimento ele é a união de vários conhecimentos de várias áreas, e assim o aluno terá uma visão ampla de um problema. E aí, com certeza, as soluções, a busca por soluções e a busca por essa discussão ficará mais facilitada. Pessoal, eu sei que o tempo é curto, fico à disposição para vocês, fico à disposição de vocês, né, para continuarmos discutindo esse tema e podem entrar em contato e com certeza ficarei muito feliz de ter um retorno de vocês em relação a esse pequeno bate-papo que nós tivemos agora. Um abraço a todos e felicidades!